Boa noite. Estão todos bem dispostos? Deus, pedimos-te que nesta noite estamos aqui celebrando diante da tua presença, conscientes da nossa necessidade. Tens sido e és o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, aquele em quem temos depositado a nossa confiança. E não tem sido uma caminhada fácil, mas louvamos-te porque nunca temos estado sozinhos. Sempre tens estado ao nosso lado, ajudando, amparando, e tantas vezes, sem nos darmos conta, temos sido pegados ao colo e levados por ti, Senhor. Peço-te que nesta noite, sempre que nos aproximamos da tua palavra, precisamos que o teu Espírito nos auxilie, Senhor. Quer ministrar, quer ouvir, e acima de tudo, Senhor, a sermos cumpridores da mesma. Aceita a gratidão do meu coração por aqueles que podem estar aqui nesta noite e por aqueles que em casa também estão assistindo e cultuando o teu nome. Deus, faz um milagre nesta noite. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Acontecimento inesperado, rotina quebrada. Significa isto que quando nós abrimos a Bíblia, pelo menos aqueles que têm Bíblia já notaram que do Antigo para o Novo Testamento há uma página ou duas. Mas não fiquem a pensar que as coisas aconteceram de um dia para o outro. Durante 400 anos, Deus manteve silêncio absoluto. Não divulgou nada, não disse nada, mas o povo tinha lei, tinha orientações divinas para cumprir. Mas Deus, nesse espaço de tempo, não se revelou, não se manifestou. E às vezes nós pensamos que pelo facto de haver algumas paragens, consideramos nós, na vontade e no trabalho de Deus, que Deus se esqueceu de nós, de que estamos no anonimato. Não é verdade. Deus continua a trabalhar em todo o tempo. Mas achou por bem. Agora, porquê é que eu digo acontecimentos inesperados? Porque quando nós observamos, e eu faço-vos um desafio, aos que estão em casa também, não escapam desta possibilidade, se não quiserem cumprir, não são obrigados. Aqui a mesma coisa, não forço ninguém a fazer isso, mas aconselho-os, pelo menos durante estes dias, a ler o Evangelho de Lucas. E é muito interessante, porque se Deus ficou 400 anos sem dizer absolutamente nada, não havia profeta, não havia quem divulgasse, a não ser a lei, o povo juntava-se nas sinagogas, continuava a ouvir a palavra, a seguir os ensinamentos, porque havia os escribas, havia os fariseus, havia os saduceus, havia muita gente que ensinava, havia até falsos mestres e tudo. Agora, há acontecimentos inesperados porque nós começamos a ver neste Evangelho, é aquilo que começa a acontecer, aquilo que nós chamamos o Novo Testamento. E o Novo Testamento começa, pelo menos neste Evangelho, com uma visita de um anjo a Zacarias. Ninguém estava a contar, não era vulgar. E de repente vemos um anjo visitar Zacarias para lhe dizer: sabes, tu vais ter um filho. A tua oração foi ouvida e tu vais ter um filho. O mesmo anjo visita uma jovem que estava noiva de um rapaz chamado José, e o anjo diz: salve, tu és agraciada, tu achaste graça aos olhos de Deus, e tu vais ser a mãe de um jovem, de um rapaz, que tu vais pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E começam a acontecer estas coisas, são acontecimentos inesperados que quebram a rotina daqueles que começam a ouvir. Zacarias saiu mudo
porque era sumo sacerdote na altura, não deu crédito. Não é não dar crédito, ele achava que havia ali qualquer coisa que não estava dentro das normas que estavam habituados. Mas Deus começou a revelar-se, a manifestar o seu poder, a sua glória fazendo isto. Então falou com Zacarias, falou com Maria, e José, como era o noivo de Maria e achou que a sua noiva estava numa situação embaraçada, não no espanhol, mas em português, e tentou deixá-la secretamente para não manchar o nome. Mas diz a Bíblia que por revelação divina, José também recebeu à noite uma visita e diz: não temas receber Maria, tua mulher, porque aquilo que está semeado nela vem do coração de Deus. É importante, é coisa de Deus e tu deves aceitar. E nesse dia de manhã, quando ele se levantou, ficou todo contente. Aquilo que eu tenho para vos dizer é muito interessante. No capítulo 2, verso 8, e eu não vou sair daqui, não vou sair é do capítulo. Porque senão eu sei que, não tem, porque eu vou pôr maneira de não demorar, mas vou ficar no capítulo 2. Ora, verso 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Daí que o irmão tenha dito com muita propriedade, e é verdade. Provavelmente o acontecimento do nascimento de Jesus dá-se no verão. Porque não é neste tempo, porque o tempo aqui que acontece aqui é muito similar ou muito semelhante àquele que acontece na Judeia. É frio também. Então eu não acredito que os pastores estivessem à noite a guardar os rebanhos no campo. Pelo menos que fosse uma temperatura amena onde eles se pudessem. Agora ao frio, não. Porque havia comunidades que tinham rebanhos e alguns faziam uma escala. Agora são vocês, depois são outros, e faziam isso. Então estes estavam nesta vigília da noite guardando os rebanhos. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. Estes eram os que menos contavam que pudesse acontecer alguma coisa. Lembram-se que o pastor Luís Miguel contou no domingo? Estes estavam naquilo que era uma rotina costumeira. Hoje não tenho muita vontade de ir levar o rebanho até lá acima, mas é a minha vez, pronto, lá vou, é um frete, mas vou. E a Bíblia diz que o anjo veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E nós estávamos a falar, estávamos cantando, que nós queríamos que a glória do Senhor inundasse este lugar. Eu percebi que foi isso que nós cantamos. Eu lembro-me que cantei. Agora, não sei se, como o pastor Vítor no domingo disse, não sei se às vezes é genuíno ou se sai espontaneamente porque está ali, eu sei ler e eu vou dizer o que lá está. Mas a Bíblia diz que eles estavam, veio um anjo, a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Não foram os únicos. Zacarias temeu, Maria temeu e estes homens também temeram. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago a vós novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não é só para vocês, mas é para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber.
E a Bíblia diz no versículo 16, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Qual é a sua rotina? Qual é a nossa rotina? Será que há algum acontecimento inesperado que pode quebrar a nossa rotina? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, não me responda, mas pense para si que a resposta vai dar. Ainda nesta geração está disposto a marcar, a deixar o seu selo nesta geração? Está disposto a deixar marca na geração dos seus filhos? Está disposto ainda a deixar marca na geração dos seus netos? Estes homens foram visitados como outros foram. Ficaram atemorizados. As declarações do anjo é que vos trago novas de grande alegria. Vos trago para vocês, mas é para todo o povo. E a Bíblia diz que logo que o anjo se foi embora, eles não se preocuparam muito com as ovelhas. Eu não acredito que elas se tivessem ido embora. Nem a Bíblia diz que alguém tenha ficado no lugar deles. Mas entre eles decidiram, vamos lá, vamos ver isto que o Senhor nos fez saber. E a rotina deles foi quebrada. Quem sabe nesta noite, o mesmo pode acontecer na nossa vida. Porque tantas vezes vimos para ouvir a palavra do Senhor e alguns de nós, eu não digo que consideremos lá tem que ser. É uma bênção, é um privilégio, é uma honra. É uma graça que Deus nos concede termos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Nós não temos a mínima ideia da bênção que é podermos ouvir, podermos escutar Deus pregando para nós, porque este é o livro da pregação de Deus. Para nós. Os pastores estavam no seu habitat natural, mas a glória de Deus veio, cercou-os e eles temeram. O anjo falou e disse, eu trago-vos a vocês novas de grande alegria. Não eram das pessoas mais conceituadas na sociedade. Nem Belém era uma grande cidade. Miqueias, quando profetiza acerca do guia que sairia desta cidade, e tu, Belém, és a mais pequena das cidades de Judá, mas de ti sairá o guia. E havia uma pequena porção de pastores, e provavelmente, é a minha imaginação, eles conseguiram encontrar um lugar onde acomodar aquele bebê numa manjedoura, porque o rebanho estava no campo. Porque se os rebanhos estivessem recolhidos nos lugares onde deviam estar, provavelmente Jesus não teria nascido num estábulo. Porque quando lemos os evangelhos diz que não havia lugar nenhum onde os pudessem receber. Nem no estado avançado de gravidez em que Maria se encontrava. Então teve que ser num lugar onde os animais pernoitavam e comiam. Ainda bem que estavam no campo, mas a mensagem chegou a eles. E chegou de tal maneira, foi tão impactante que eles disseram, vamos e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. O que é que Deus já te contou?
É aquilo que tu tens que contar para outros também, porque a Bíblia diz, eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, não é só para nós. Por isso é que estamos neste lugar, cada quarta-feira, cada domingo, e na rua ministrando a palavra. É a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação. Recebemos de Deus para dar, não é para guardar. Não é para nos enriquecermos. Quem dera que essa riqueza mudasse a nossa vida. Porque lutamos com essa necessidade que Deus mude. Mas não podemos dizer muita coisa, mas que digamos aquilo que Deus já tem feito por nós. E eles foram apressadamente e acharam, conforme disseram, Maria, José e o menino deitado, e vendo-o a ele. Não diz que foi Maria, a importância não é Maria. Não vale a pena nós estarmos a venerar quem não merece ser venerado, nem adorado. Nem José é importante. Mas a Bíblia diz que vendo o menino, divulgaram a palavra acerca do menino, que hoje é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que está sentado à destra de Deus, e é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que tem poder para salvar o povo dos seus pecados. Seja dia, não seja. O importante é que a mensagem chegue e provoque alguma coisa na nossa vida e na vida daqueles que ouvem. Porque está cá e falaram dele, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Porque não há quem não goste. Esse é o mal. Sabe que quando levamos alguns anos no Evangelho e com responsabilidade de ministrar a palavra, e as pessoas dizem, sabe, eu gosto muito de ouvir a palavra. Não é de nos ouvir, porque a nós esquecem-nos com facilidade, pelo menos esqueçam. Mas guardem a palavra. Esqueçam-me, mas guardem a palavra. E a Bíblia diz que eles foram, ficaram maravilhados, e muita gente diz, sabe, é uma bênção. Mas de que é que serve quando a semente cai à beira do caminho e vêm os pássaros e devoram-na, tiram-na de lá? Outros, com os cuidados da vida, não permitem que a semente produza fruto. Eles ficam maravilhados, mas aquilo que Deus quer que aconteça é que as vidas sejam mudadas por esta preciosa semente que é lançada no nosso coração. E depois, mais interessante ainda, é que voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que lhes tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Porque Deus não falha em pormenor nenhum. Deus não falha nenhuma das suas promessas. Nunca. Nunca chega atrasado, nunca chega adiantado. Prometeu este Salvador, sabe onde? Em Gênesis, quando Adão pecou, onde é que tu estás? Senhor, eu, na condição em que estava, eu não me ia apresentar a ti. Quem é que te disse que estavas nessa condição? E então ele disse, haverá inimizade entre a tua semente e a sua semente. Por isso é que Jesus não podia nascer da semente do homem, mas da semente da mulher. A promessa do Salvador estava ali. Estava ali. E quantos anos demorou a ser cumprido? Pelo menos 400. Agora veja, desde Adão até ao tempo em que o último profeta do Antigo Testamento está, Deus vai cumprir. E este é um tempo, para mim, Natal não são as bolinhas, não são os efeitos, não são as luzes, não são as prendas, porque esta é a melhor prenda. Mas nós gostamos que nos deem a prenda a nós e para repartir não dá muito, mas esta é para repartir.
Tu e eu temos um legado para deixar. Nesta geração, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos familiares, nós temos que lhes dizer aquilo que aconteceu conosco. E ninguém melhor do que nós sabe a graça e a misericórdia que Deus tem demonstrado na nossa vida. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, antes de terminar. Eu sei que queria mais, mas tem mais em casa. Agora vou deixar por 2 minutos, 2 ou 3, não é? O dízimo. Os pastores ainda voltaram ao trabalho. Não era? Tinham essa responsabilidade, eles não foram para casa. Mas quando foram levar o rebanho para a cidade de Belém, chegaram a casa, cada um chamou a mulher. Mulher, o que se passa? Tu não fazes ideia do que é que aconteceu esta noite. Mulher, acorda, não durmas. Mas já estás com fome? Sim, tenho, mas eu quero te contar uma novidade. Se tu soubesses o que aconteceu, bem, eu não sei o que aconteceu, mas tu precisas dizer, porque tu não cabes em ti de contente. O que é que aconteceu, homem? Olha, estávamos lá como nas outras noites, não me digas que apareceu uma alcateia e levou uma parte do rebanho. Não. Apareceu um anjo do Senhor, fomos cercados da sua glória. O anjo disse-nos que ia nascer o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, aquele que ele iria salvar o povo dos seus pecados. A mulher chamou os filhos e cada vez que este homem teve a oportunidade, ou estes homens tiveram a oportunidade, quer à família, quer aos filhos, quer aos netos, a ponto dos netos dizerem, porque quando nós chegamos a uma certa idade repetimos muitas coisas. Não espere pela demora. E muitos dos netos destes pastores disseram, avô, tu já contaste essa história. Do anjo ter dito que na cidade tinha nascido, que tu foste lá. Avô, tu já contaste isso mais de 20 vezes. Já falaste a alguém de que Jesus nasceu na tua vida? Daquilo que Jesus tem produzido na tua vida? Deixa um legado. Deixa um legado, porque sabes, ouves boas novas para compartilhar com outros. E eu desejo que este Natal seja diferente para ti. Este acontecimento inesperado quebre a tua rotina costumeira. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que nós podemos aprender. Não aconteceu conosco, Senhor, mas sentimos tão abençoados. Porque este menino cresceu e hoje é o Senhor da nossa vida. Sentimos uma alegria tão grande também. E pedimos-te, Senhor, que a tua palavra, nesta altura, nesta quadra, faça efeito, surta efeito, mexa nas nossas vidas e que sintamos a responsabilidade de a partilhar com outros também. Aceita a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém.